mundo. Mas eu vou te dizer uma coisa, tu acertou na mosca, bicho. Eu acho que a medicina ela vai ser sempre uma opção para quem tiver o talento. A engenharia também, para quem tiver o talento. A advocacia, eu tenho sérias críticas no sentido, com o maior respeito aos advogados, porque eu tenho vários amigos advogados de todas as instâncias judiciais. Mas meio que se espalhou assim de forma assim muito. Eles próprios dizem isso. Assim. Mas eu acho que a medicina ela é realmente algo assim. Não é coisa a gente idealizar, é extraordinário, né? Você olhar para uma pessoa, você saber como é que tá, funciona, né? Outro dia eu perguntei para um amigo médico como é que funciona o negócio do estômago, do coração. Aí ele fazendo o movimento, me olhando, sem, assim, parecia que ele estava dentro do corpo e mexer, algo assim. Mas aí você optou por medicina. Optei por medicina depois de tantas voltas e tantas debates. Voltas e reviravoltas. Debates ou embates? Embates. Mas sou muito feliz na minha escolha, assim. Foi realmente uma escolha muito certeira, que eu sou muito grato por ter escolhido a medicina. E hoje o que eu vejo, vejo meus alunos assim, que tem mais opções de diversas profissões, programador de software. Eu falo, tem profissões que eu não entendo. Assim, tem base, chega no consultório, trabalho com. Desculpa, eu não sei te dizer exatamente o que é isso. Vou escrever trabalho com tecnologia. Eu vou falar isso. Mas a medicina, maravilha. Como você falou, um bom corte, né? Hein? Eu acho uma profissão atemporal, que ela seja uma profissão para quem realmente deseja. Porque bom, a minha especialidade, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, ela não tem rotina, mas é uma escolha. Eu escolhi isso e eu não fui enganado em nenhum momento. Isso. Aí você entrou para a faculdade. Durante a faculdade, só um detalhe que me faltou. O teu clique para medicina foi algum fato, alguma situação? Você depois soube dessa tua tia que era médica? Teve algum... Ou você, já no ensino médio, ou no científico, enfim, na década de 90 ainda já era ensino médio, né? Médio. Então, você já ali conversando com os amigos, com as amigas, você foi... Aí, não, você já foi para o vestibular focado na medicina? Eu fui no vestibular focado na medicina. Eu era um bom aluno. Eu tinha uma tia obstetra. Na época, imagina, eu estava em Salvador. Obviamente, eu pensava que ia seguir os passos da minha tia. Eu dizia, não, vou seguir os caminhos da minha tia. Seguimos a mesma especialidade, mas não seguimos no mesmo estado. Isso. Mas dentro da... quando eu comecei, inclusive, eu pedi para acompanhar algum parto, não tinha visto nada, eu fui, acompanhei, achei interessante, eu era um bom aluno, passei, disse assim, vou estudar, vou passar passei na faculdade. Dentro da faculdade, quando eu entrei, era algo que realmente a obstetrícia vinha muito forte. Vinha. E que eu pensava de todas as formas de como realmente existia alguma paixão ali guardada. Só que eu tentei fugir de todas as formas. Tentei fugir de todas as formas possíveis. Por quê? Quando eu tinha 5 anos, era muito legal dizer que minha tia saiu correndo, porque ela era muito importante e tinha alguém nascendo. Quando você está com 18 anos, no início da faculdade, você pensar que você não pode botar o celular no silencioso. Você não pode botar o celular... Porque, bom, agora eu não tinha modo avião, tá? Quando eu comecei a faculdade. Mas assim, eu não posso botar o celular no modo avião, eu não posso desligar o celular, eu não bebo, eu não... Então, assim, a ginecologia obstetrícia é um estilo de vida. É um estilo de vida. E ela, assim, era muito difícil para mim entender, querer fazer parte desse estilo de vida. Então, fui buscar outros caminhos. Quais? A dermatologia.
Quando eu passei a dermatologia na universidade que eu fiz era muito forte. Era dentro da Santa Casa, com os professores, com a família Azulay, que era quem escreveu o livro de dermatologia, que todo mundo escreve, exatamente. Então, fui aluno da Luna, e sou apaixonado por ela até hoje. E dentro da dermatologia, eu fui monitor de dermatologia. Era uma coisa que eu gostava de estudar. Só que eu fundei um ambulatório na Santa Casa de tratamento de úlceras crônicas. Fui de um serviço de DST e hanseníase. Fui do serviço de hanseníase da Fiocruz. Fiz diversos estágios ali dentro tanto do Instituto do professor Rubem Davi Azulay, como na Fiocruz. Acompanhei, foram uns 4 anos durante esse processo de monitoria, até que eu fui no último período, antes de chegar no finalzinho da faculdade, rodei na obstetrícia, passei pela obstetrícia. Quando eu passei pela obstetrícia, eu preciso não gostar, e aí pedi para uma outra aluna que acompanhava um plantão de obstetrícia, gente, era uma maternidade, assim, das trevas, assim, no fim do mundo. Assim, era de como assistência horrorosa, assim, eu falei assim, eu vou para essa maternidade, porque eu vou odiar o plantão na maternidade, e aí vou desistir de obstetrícia, e aí eu vou ter um horário de 8 a 6. Eu falava isso, eu vou ter um horário de 8 a 6 e ter uma vida tranquila. Nisso, eu fui à maternidade. Um dos temas que se fala muito hoje em dia com relação à violência obstétrica. Violência obstétrica? Violência obstétrica. É um termo que se fala com relação a... seria o que a gente falaria sobre má práticas, né? Existiu, claro, que um uso desse termo de forma inadequada como se fosse para toda e qualquer coisa, mas eu acho que todo movimento que surge dentro no mundo, ele precisa ele vem de um extremo, depois vai para outro extremo, para que nós sigamos um caminho do meio. O termo violência obstétrica, ele consegue ser bem objetivo e bem claro quando nós vemos as maternidades entre a década de 60 até, especialmente, o início dos anos 2000. No qual tinha realmente, gente, era gritaria, você gritava com os pacientes, se utilizavam de métodos que não tinham nenhuma evidência na literatura. Como se fosse para o parto. Ah, tá. Como se fosse uma forma uma forma de ajudar que, na verdade, atrapalhava. Não tinha estudo sobre nada com relação a isso. Não era uma coisa intencional. Não. A violência, no caso. Não. Mas era hoje em dia, eu posso dizer que é falta de estudo, né? Porque, sim, hoje em dia a gente tem literatura para isso e continua existindo. Ainda continua existindo? Sim, tem muito. Ô, Bruno, você sabe o que está acontecendo? Sabe o que está acontecendo? Nós estamos com 5.200 pessoas assistindo. Eu quero 947, porque durante o podcast... É como se fosse uma... como é que chama? É um momento. Uhum. Quando acaba, depois, meio que zera tudo, ou fica alguma coisa. Mas aqui nós estamos com agora já 4.100 pessoas, não, 5 mil, 4.100 assistindo, 947 curtidas. Quero te pedir para você que está assistindo, agradecer. Agora curte. É 1 segundo, ó. Curte. Porque vocês vão ajudar o YouTube a entender que o canal ele é relevante, importante e vai fazer com que chegue essas informações, os convidados, esse bate-papo, essa informalidade com conteúdo muito forte. Eu só faço 2 por mês. Entendeu? Então eu não vou encher muito a paciência de vocês, porque o meu não é todo dia. Então vocês só vão ver aqui 2 vezes por mês. Cria expectativa. Curte, compartilha, se inscreve no canal, por favor, por gentileza, porque a gente tá... esqueci de falar, chegamos a 1 milhão de views. Bicho, 1 milhão. Você soube? Te falei isso? 1 milhão de visualizações é um número importante para um canal. São 2 vezes por semana. Comecei em 2021.
Não, 25, 24, 23, 2023. Mas em 2023, sabe, passo a passo. Não é isso, Peixe? Então, vocês que estão assistindo, muito obrigado. E se inscrevam no canal e curte aí. Por favor, continua, Bruno. Eu te falei, tem que... Então, não, claro. Quando a gente fala de violência obstétrica, isso é uma das aulas que eu, inclusive, dou para os residentes com relação à assistência ao trabalho de parto, e converso muito isso com os meninos na graduação. Que é uma das dificuldades que nós temos, inclusive, de como se lidar com relação à assistência obstétrica dentro da saúde pública, dentro da saúde privada. Eu falo que a gente tem dificuldade de lidar com assistência obstétrica se a gente não estudar. Se a gente não estudar e fizer boas práticas. Mas, basicamente, o que previne a violência às mulheres, às parturientas, às mulheres em trabalho de parto, às mulheres no pré-natal, é informação. A informação vem através de Instagrams, de podcasts aqui como esse que a gente está conversando, que nem era o objetivo inicial de falar sobre violência obstétrica, mas é algo que não tem como a gente deixar de falar. Até porque o Rio de Janeiro ele é pioneiro com relação a ideias de uma assistência de qualidade ao pré-natal e ao nascimento. Isso se inicia com uma força maior a partir de 2004, em um congresso que teve na UERJ, onde se formam grupos de assistência multidisciplinar, assistência ao trabalho de parto, para que essas mulheres sejam... E quando se fala sobre violência obstétrica, o parto humanizado, parece que está se falando de que a pessoa vai parir sem assistência, embaixo da cachoeira, de forma alguma. O que a gente fala, ao menos o que eu falo no meu consultório, é o seguinte, quem fala, que eu sempre falo isso, quem fala aqui não é Bruno Lifshitz, é a Organização Mundial de Saúde, é o American College, é o Royal College, eu só sigo o protocolo. O meu objetivo aqui é seguir protocolos de assistência de qualidade e promover uma experiência positiva com relação ao pré-natal, ao parto e ao nascimento. Quando a gente deseja promover isso, a gente precisa de que haja evidência na literatura. A gente precisa que haja evidência na literatura. Então, sendo muito objetivo, existe uma cartilha da OMS de 2018 que é muito simples de ser seguida, que fala sobre como se ter uma experiência positiva, como se promover uma experiência positiva com relação ao trabalho de parto e nascimento. Eu falo, se você não quer estudar muito, ficar atualizando o guideline todo tanto tempo, tem a apostila pronta, que é gratuita, são 200 páginas, da Organização Mundial de Saúde, sobre o que é uma experiência positiva. Nisso a gente está falando sobre que o parto vaginal vai ser o melhor para todas as mulheres? Não. Inclusive, tem a taxa dentro da Organização Mundial de Saúde que fala dos 15% cesariano, que é muito distante do que nós vemos dentro da realidade atual. Nós temos, portanto, que quando estamos falando sobre uma assistência, a segurança ela é inegociável. Eu falo que não é algo que deva ser que não é discutível. A segurança de uma mãe e de um bebê, ela não é discutível. E tem um. Oi? É o primeiro do primeiro item, segurança. Inclusive, existem 4 pilares de uma boa assistência ao trabalho de parto. Esses 4 pilares são citados por Michel Audin, que é um cirurgião francês, que foi o que primeiro implementou elas dentro das maternidades no interior da França, na década de 60. Imagina um escândalo, né? Na época. Mas Michel Audin fala sobre 4 pilares, sobre uma qualidade de assistência ao trabalho de parto, que eu sempre falo para os meus alunos, que é segurança, privacidade, temperatura e iluminação. Quando a paciente entra em trabalho de parto, ela libera ocitocina. Ocitocina é um hormônio que serve para o útero contrair.